dia 13 de junho, ocorreu o segundo Fórum Econet sobre a reforma tributária, desta vez com foco no agronegócio. O evento, realizado presencialmente em Curitiba, reuniu mais de 300 participantes ao longo de 10 horas intensas de programação. A edição contou com a presença de 7 palestrantes e uma mesa redonda composta por 3 convidados, oferecendo aos participantes a oportunidade de assistir a palestras de especialistas, participar de debates enriquecedores e aproveitar momentos de networking durante os intervalos. O tema central das discussões foi a reforma tributária e suas implicações para o futuro do agronegócio no Brasil. O fórum proporcionou momentos únicos de aprendizado e troca de conhecimentos. E agora temos o orgulho de disponibilizar este conteúdo tanto para você que não esteve presente no evento, quanto para aqueles que participaram e desejam revisitar as palestras. No vídeo de hoje, temos a palestra ministrada pela professora Graziela Machado acerca do imposto seletivo no agronegócio. A professora atua como consultora na área tributária, possui um perfil acadêmico e profissional voltado para o direito tributário, com formação em Direito e Administração. Além de suas funções como consultora, Graziela também é professora e palestrante em temas relacionados à tributação e tem contribuições publicadas sobre o ICMS e outros assuntos tributários. Com vocês, a professora Graziela Machado. Você, empresário ou contador, está pronto para enfrentar os desafios do Simples Nacional? E como sua empresa vai se adaptar às mudanças trazidas pela reforma tributária? No dia 27 de setembro, às 13 horas, você tem um encontro marcado com os especialistas da Econet para discutir essas e outras questões importantes no nosso evento presencial e gratuito. Econet 360, os desafios atuais e o futuro do Simples Nacional. Vamos apresentar soluções práticas para os principais obstáculos que as empresas e os contadores enfrentam no Simples Nacional e explorar como a reforma tributária vai impactar o seu negócio. Será uma chance única de se preparar, entender as mudanças e descobrir as melhores estratégias para crescer com segurança. Além do conteúdo rico, você terá acesso a um certificado de participação, um e-book exclusivo e coffee break. E além disso, sorteios de cursos promovidos pela Econet Educacional. Não perca! Garanta a sua vaga agora e venha se antecipar às mudanças e ficar por dentro das atualidades do Simples Nacional. O evento será na sexta-feira, dia 27 de setembro, às 13 horas, na sede da Econet Editora, no bairro Bacaxeri, em Curitiba. Transforme o futuro da sua empresa com o Econet 360. Te esperamos lá. Gente de Deus, boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, né, com essa parceria da Econet, a quem desde já eu agradeço, na pessoa do Juliano Garré, né, a confiança que ele tem nos dado desde o ano passado, quando nós realizamos esse fórum em São Paulo, né? Então nós tivemos a satisfação de estar lá, inclusive estamos com uma colega aqui, né, a Adriana, que veio de São Paulo prestigiar. Adriana, seja muito bem-vinda. E lógico, estar em casa é muito melhor ainda, né? Então a gente foi para São Paulo, mas estar aqui em Curitiba, com muitos de vocês que a gente já tem um contato, né? Seja pelas palestras, seja pelos cursos e treinamentos que a gente desenvolve aí voltada para o setor agro. Então é uma satisfação, porque é um setor que está totalmente conectado com o meu trabalho, né? Eu estou ali diretamente atuando com o pessoal da OCEPAR, então é sempre uma alegria poder vê-los aqui, né? Muitos que são colegas realmente aí do dia a dia de trabalho e também dos nossos treinamentos. Então, quero deixar registrado esse momento. E, lógico, né, eu chego aqui na frente, gente, eu me transformo, né, eu sempre falo para vocês que a minha alegria é ter um microfone, né? É a alegria da minha vida, sempre falo para todo mundo que se me deixasse, acho que eu teria sido a Xuxa, né, de tanto que eu gosto de um microfone. Colocou um microfone, incorporo todo o ente professor, né, aqui dentro de mim. Mas é que eu gosto de falar mesmo, gente, acho que já está ali dentro, né? E falar de um tema
que a gente gosta, que a gente estuda, que a gente realmente aprofunda, embora que eu sempre digo que na nossa área, na área tributária, a gente tem um estudo constante, é um aperfeiçoamento diário, né? Vocês sabem disso, porque todo dia é uma surpresa dentro da nossa área, né? Todo dia nós temos situações, entra a medida provisória, não entra a medida provisória, tira produtos da substituição tributária, não tira produtos da substituição tributária, e por fim, tiraram, né, os produtos da ST. Não como a gente gostaria, mas já demos um passo. Então, essa área é uma área extremamente complexa. E esse momento que nós estamos passando, que é esse momento da reforma tributária, é um momento que exige que a gente esteja atento, né? Como se diz, né, a questão ali entre a dose, né, entre o remédio e o veneno é a dose, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Tomar conta, se apropriar já nesse momento de todo esse conhecimento que está sendo disponibilizado. Porque, queiremos ou não, embora tudo que já foi dito aqui, né, pelos meus antecessores, a questão da forma como a emenda constitucional foi aprovada, ela é uma realidade. Então, se ela é uma realidade, o que a gente tem que fazer? Trabalhar com isso, né? A gente não adianta chorar, né, o leite derramado. Agora a gente tem que entender e saber como que nós vamos performar da melhor maneira dentro da nossa atividade, né, dentro daquilo que a gente executa, com o que nós temos aqui. E coube a mim, olha só, falar do imposto do pecado. Olha que beleza, né? Acho que tem muito a ver comigo. Então, nós vamos falar aqui a respeito do imposto do pecado, do chamado imposto seletivo. E aí, pessoal, para a gente começar, eu acho que é importante uma confusão que nós temos a respeito. Deixa eu só ver se... tá. Para a gente começar a falar do imposto seletivo, eu quero, antes de mais nada, fazer essa distinção que está no slide, que às vezes acaba gerando uma confusão entre o imposto seletivo e a seletividade, que são coisas diferentes. Nós falarmos do princípio da seletividade não tem a ver com a configuração do novo imposto que vem aí, o chamado imposto seletivo. Por quê? Porque quando nós falamos da seletividade, que é um princípio, o princípio da seletividade, que deriva da essencialidade dos produtos. Nós sabemos, lá dentro do artigo 153 da Constituição, quando ele trouxe a regra do IPI, que ainda vige, está lá, né, que o IPI deve atender os critérios de essencialidade. Então, para o IPI, inclusive, até uma discussão que a gente sempre tem, se no IPI, a seletividade é obrigatória e se no ICMS ela é facultativa, né? Algo que dentro do âmbito do direito a gente já traz pelo princípio da capacidade contributiva que o ICMS também teria que atender, visto a decisão do Supremo que trouxe ali as alíquotas, né? Ele trouxe no patamar das alíquotas gerais energia elétrica, comunicação e combustíveis. Então, aqui tem que ficar claro que a seletividade, o princípio da seletividade que nós temos hoje, ele visa, então, tributar de maneira menos gravosa os produtos que são essenciais e mais gravosa aqueles que não são. E isso já acontece hoje. Nós já temos essa tributação diferenciada, tanto de ICMS quanto de IPI para as bebidas alcoólicas, para os cigarros. Nós temos produtos de tabacaria, perfumaria, com algumas ressalvas aí que eu tenho na parte de perfumaria, artigos de higiene, né? Mas, enfim, nós já temos essa tributação diferenciada. E o imposto seletivo, realmente, ele vem de um modelo novo, né? Esse imposto seletivo, ele vem de uma recomendação da OCDE. Então, a OCDE, quando ela divide os tributos, ela trata os tributos que são gerais, que é o modelo IVA, né, que hoje nós vamos ter aí para a questão do IBS e da CBS, e ela trata também, além dos tributos gerais, dos tributos específicos. E qual seria o modelo que a OCDE trata sobre tributos específicos? Este
este modelo é o que eles chamam de excise taxes. Então, esse é o modelo que a própria OCDE recomenda, que é o modelo imposto seletivo, que são impostos utilizados com caráter extrafiscal, no sentido de desestimular determinados comportamentos. E aqui a gente começa uma questão que ela não é só o viés tributário, mas é o viés filosófico, né? Até que ponto o Estado pode interferir na minha conduta, na conduta daquilo que eu vou consumir através do tributo. E eu gosto de usar até um trecho, porque eu gosto mesmo, isso está em mim, né? Eu já gosto do samba, né? Mas eu gosto de usar esse trecho, que tem uma música do Zeca Pagodinho que diz o quê? Se eu quiser beber, como é que é o ditado? Se eu quiser beber, eu bebo. Se eu quiser fumar, eu fumo. Pago tudo que recebo com o suor do meu emprego. Então, já tem a música, né, que diz, se eu quiser beber, eu bebo. Não vou cantar, gente, porque é terrível a minha voz. Mas dançar, eu gosto. Se eu quiser fumar, eu fumo. Então, nós temos essa ideia de até quando o Estado pode ter essa interferência, né, dentro do meu comportamento, através de normas, aonde ele está induzindo comportamentos. Por um outro lado, a recomendação da OCDE para esse tipo de imposto é que ele combata as externalidades negativas que são provocadas pelo consumo de produtos que eventualmente venham trazer um custo para toda a sociedade, como é o caso que já se tem em estudos do tabaco, né, que é o que se estuda há mais tempo, a relação do consumo do tabaco e as doenças que nós temos, desde câncer, doenças vasculares, enfim, uma série de outras situações que se tenta fazer essa vinculação. Então, eu fui buscar, nós temos um livro, que ele é bem interessante, pessoal, que ele vai trazer o seguinte, deixa eu só voltar, porque, aqui. Então, nós temos esse livro chamado Health Tax, embora o título em inglês, ele é um livro que é de uma aluna, né? Ela é de uma autora aqui do Brasil, é a dissertação dela de mestrado. Então, ela trouxe, quando ela trata das características do imposto seletivo... Espera aí, pessoal, só queria colocar, acho que não está funcionando... o laser. Quando ela trata do imposto seletivo, a Raquel, ela traz os critérios que são adotados pela OCDE. Então, entre as principais características que trata a respeito do seletivo, a OCDE correlaciona que a incidência sobre um número restrito de produtos. Então, ao recomendar que se tenha imposto seletivo, a OCDE recomenda que seja um número restrito. A exigência apenas no momento em que os bens passem a ser livremente circulados, né? A questão que nós temos aqui de uma incidência monofásica. A cobrança com base no peso, no volume, na resistência ou na quantidade do produto. E que seja uma quantidade reduzida de contribuintes. Então, vocês vejam que a própria recomendação da OCDE, ela traz critérios para que se institua o imposto seletivo. E por que eu estou trazendo isso a vocês? Porque foi exatamente esses critérios que foram adotados pela equipe que está coordenando a reforma tributária, que já é uma realidade e que está agora na fase de regulamentação da lei complementar. Então, eles estão utilizando como base esses critérios de recomendação. Aqui, para nós, dentro da emenda constitucional 132, e já consta, né, no artigo 153 da Constituição, lembrando que o imposto seletivo será de competência da União, nós temos lá, incidirá sobre a produção, extração, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos da lei complementar. E aqui, né, pessoal, acho que todos vocês e todo o questionamento que se faz a respeito do seletivo é exatamente o que eu vou caracterizar como bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente.
Quais são os critérios utilizados para isso? Esses critérios ficaram para a lei complementar. Então, o que nós temos feito? Inclusive, eu vi aqui que a equipe da Econet está super atenta, acompanhando as audiências públicas, e é o que a gente tem que fazer. No dia de ontem, nós tivemos uma audiência pública só para falar de imposto seletivo. E quem estava na audiência pública? Médico, o pessoal do Ministério da Saúde, várias entidades, as empresas também estavam participando dessa audiência pública, porque é o momento de se discutir essa materialidade que se fixará do imposto seletivo. Porque fica uma discussão, e alguns aqui até comentaram, se ele vai ter um efeito meramente arrecadatório ou também extrafiscal. Pessoal, qualquer tributo, e em especial o imposto, que é o caso do IS, qual é a função do imposto? Arrecadar. Não tem como ser diferente, senão ele não seria imposto. Então, é uma decorrência lógica que ele é arrecadatório. O que a gente tem que pensar? Qual é essa função extrafiscal? Será que ele está cumprindo esse papel de desestimular consumo? Será que cabe ao governo ter essa intervenção na indução de comportamentos? Pelos estudos feitos através da OCDE e pela recomendação, sim, seria esse o caminho. Bom, mas vamos lá, que eu acho que essa é a pergunta. Quais bens e serviços seriam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente? Bom, nós temos uma resolução, deixa eu só ver se vai pegar aqui bem, pessoal. Nós temos uma recomendação, na verdade, do Conselho Nacional de Saúde vinculado ao meio ambiente, ao Ministério da Saúde, que é a recomendação número 4. E ele traz a recomendação para tributar tabaco, álcool, produtos ultraprocessados, e eles usam o termo agrotóxico, Então, vou fazer aqui da mesma forma que o Gilberto, é a terminologia que está aqui, de vez falar defensivos, utilizar uma outra denominação que a gente já não fala mais, agrotóxicos, enfim. Mas é o que consta nessa recomendação, pessoal, que é de agora, março de 2024. E qual é essa recomendação? Olha lá, assegurar a incidência do IS sobre fumos, derivados ou não do tabaco, bebidas alcoólicas, alimentos ultraprocessados e agrotóxicos, com vistas a desestimular o seu consumo. Prever aumento da carga tributária sobre esses itens, garantir critérios para que as alíquotas estabelecidas em lei para bens e serviços prejudiciais sejam baseados em indicadores de saúde, garantir que a transição não altere a carga tributária, estabelecer limites para que produtos com incidência do imposto seletivo não estejam incluídos na regra do chamado cashback, garantir que o imposto seletivo não varie conforme o teor alcoólico das bebidas, tendo em vista que essa medida reduziria significativamente o impacto sobre a cerveja, responsável por 90% do consumo no país, que é a briga que nós temos hoje, que é justamente a tributação das bebidas, que já está previsto, que se dará através de uma alíquota específica, e essa alíquota levará em conta a questão do teor alcoólico envolvido naquele produto. Então, aqui, pessoal, é só para que vocês observem que esse tipo de recomendação... Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Porque é isso que está sendo levado para dentro do Congresso Nacional. Então, lá os deputados, quando forem analisar agora a regulamentação do IS, ele está recebendo toda essa quantidade de informativos, de recomendação que são feitos pelos diferentes órgãos. E aí, a pergunta que fica é, será que está adequado? Alguém aqui tem dúvida da tributação do IS sobre cigarros? Sobre cigarros, ou, nada contra, Minha irmã, por exemplo, é uma fumante, eu sempre conto isso. Mas eu perdi o meu pai por um câncer de garganta decorrente do álcool e da bebida. O meu pai era alcoólatra.
Bebia e fumava. Só que, o que nós temos que pensar? Adianta só tributar? Só tributar resolve? Com certeza não. O que nós precisamos? Do outro lado, das políticas públicas que são feitas nesse auxílio. Então, com relação ao tabaco, à bebida alcoólica, eu acho que não ficam muitas dúvidas. Mas em relação à parte dos agrotóxicos, que seja lido aqui entre aspas, como está colocado aqui, e dos alimentos ultraprocessados, algumas ponderações precisam ser feitas. Porque hoje nós temos que pensar, existem já estudos que demonstram, quem mais consome alimentos ultraprocessados? O miojo, o salgadinho. Quem aqui consome? Eu. Gente, eu sou uma, Tenho 2 crianças em casa que não podem ver o pacote de miojo. Eu chego em casa, eles, mãe, hoje pode miojo? Eu tenho que sair escondendo, eu tive que criar um temperinho, Ainda bem que a Nutri me ajudou a criar um tempero, porque a criança, meu Deus, como é que pode? Mas como que a gente vai concorrer realmente com aquele gosto, É um gosto que é feito justamente para induzir, existe estudo sobre isso, o nosso comportamento, é igual chocolate. Quanto mais a gente come, mais a gente quer o danado chocolate, Então, nesse caso, existe aí, eu entendo que tem que haver uma contrapartida, e não apenas o tributar por tributar. Eu vou fazer essa recomendação no final, mas já quero deixar esse questionamento aqui em relação à questão dos ultraprocessados. E por que eu falo isso? Porque no PLP 68 de 2024, e nós temos o outro PLP, que é do Príncipe, eu sempre esqueço o nome do Príncipe, Orleans de Bragança, ele que está propondo o imposto seletivo, lá ele não definiu os itens. Mas ele pede para que tenha um acompanhamento, para que seja visto se realmente essas externalidades negativas causadas por esses alimentos, se através da tributação isso pode ser modificado de alguma maneira. Então, nós temos aí os 2 PLPs que estão aí. Mas o PLP 68, ele não trouxe ultraprocessados. Mas o que está acontecendo? Pelo menos eu que tenho acompanhado as audiências públicas, o que tem acontecido? Uma pressão muito grande das entidades, da sociedade civil, para que se coloque ultraprocessados. Então, a gente vê um movimento muito grande, médicos, enfim, especialistas na área de saúde pedindo essa tributação. Mas depois a gente vai falar um pouquinho. Nós temos esse outro livro, pessoal, que é da professora Tatiane Psitelli, que é da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e aí ela vai trazer que a tributação onerosa é uma forma de controle das externalidades negativas, que são os efeitos sociais, econômicos e ambientais gerados pela realização de determinada atividade econômica, com os custos direcionados para tratar as doenças relacionadas ao consumo de produtos nocivos e que não são considerados no preço final. Mas aqui uma observação, como ele se trata de um imposto, ele não é uma contribuição, nós não temos ali que ele vai ter uma destinação para ser utilizado, por exemplo, no combate ao tabaco ou para políticas públicas que visem, por exemplo, tratar as pessoas que são dependentes do álcool. Não existe essa vinculação. O que nós temos é a arrecadação do imposto seletivo, como foi dito anteriormente, 60% do imposto seletivo ele vai ser distribuído entre estados e municípios, por isso que os estados e municípios têm interesse, e 40% fica com a Receita Federal ou com a União, que é mais ou menos o que nós temos hoje parecido com o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Por isso que toda vez que se mexe na alíquota do IPI, automaticamente se está mexendo numa fatia daquilo que é levado aos estados e municípios, porque eles têm participação nessa arrecadação, tá? E aí, pelo PLP, e nós vamos tratar então do que nós temos de mais concreto, que é o PLP 68, nós vamos ter imposto seletivo sobre bebidas alcoólicas. Quanto mais álcool, maior a alíquota. Estou pensando.
Eu acho que eu vou ter que fazer um estoque lá em casa. Não que eu beba, gente, um pouquinho assim, né? Porque a gente merece, né? Mas eu acho que eu já vou começar a fazer uma guarda aí. Então, bebidas alcoólicas, bebidas com muito açúcar, né? Aqui o bebida com muito açúcar, quando nós formos olhar ali a NCM, ele está trazendo refrigerantes, tá, pessoal? Não trouxe o suco, ele trouxe refrigerante, águas gaseificadas. Cigarros e similares, veículos, embarcações e aeronaves, e aqui um grande questionamento que é em relação aos recursos minerais, que são os minérios de ferro, que estão nessa tributação, e o petróleo, né? A gente vai ter aqui minério de ferro, petróleo e o gás, tá? Então, hoje é o que está previsto dentro do PLP para a gente tributar. De maneira abrangente, olha só que interessante, já podemos começar a estudar o seletivo, dentro do PLP 68, ele já trouxe as NCMs. Olha aqui, classificação fiscal. Lembrando, né, pessoal, aqui até para comentar, a minha sócia está aqui, a Tânia, e ela é a rainha da classificação fiscal dos produtos, para lembrar que a reforma tributária não vai extinguir a NCM, né? Então, não se preocupe que a classificação não deixará de existir. E aqui, nós temos, então, os veículos, né, com as NCMs, as aeronaves e embarcações também, os produtos fumígenos, as bebidas alcoólicas, veja que entraram todas, cerveja, vinho, o uísque, enfim, todos os produtos, o gin, que tristeza. Mas, enfim, e as bebidas açucaradas, o 2202-1000, e os bens minerais. Para as bebidas alcoólicas, ok, porque entraram todas. Mas para as bebidas açucaradas e minerais, eu quis separar para vocês. Deem uma olhadinha lá, quais são esses itens. Então, quais são os produtos minerais que entram? Então, nós vamos ter aqui o petróleo, o gás, né? Tanto o gás liquefeito como o gás aqui natural. Então, esses itens estão dentro da previsão do imposto seletivo de 1%, né? A previsão para os produtos minerais é que eles sejam de 1%. Então, aqui, pessoal, a gente começa a observar a configuração que assume esse imposto seletivo. Por isso que fica muitas críticas à sua instituição dele ter um efeito mais arrecadatório e menos extrafiscal no sentido de combater as externalidades que eventualmente esses produtos possam causar. E aqui quero fazer uma observação, né, para o setor do agro, mas não só o agro, né? A partir do momento que você coloca um IS em produtos como petróleo, minério de ferro, no gás, automaticamente isso vai interferir em toda a cadeia. Por quê? Toda a cadeia produtiva, ela é dependente do petróleo, ou do minério de ferro, ou do gás. Então, indiretamente, ele acaba atingindo toda a cadeia. E aqui sim, né, a gente tem uma situação de uma onerosidade, porque nós não temos definido ainda quais são as alíquotas deste imposto seletivo. Por quê? A alíquota do seletivo, ela não vem através de lei complementar, ela virá através de lei ordinária. Então, é um outro passo ainda. Primeiro, a gente precisa ter a lei complementar definindo quais são esses itens que entrarão dentro do imposto seletivo, para depois a gente avançar dentro de quais serão essas alíquotas, tá? E aí, eu trago aqui a vocês uma matéria do Valor Econômico, né, falando justamente a respeito da questão da tributação sobre a extração mineral, né? Então, o setor aqui, ele trouxe, né, a receita extra que isso vai trazer à União. Veja lá, a tributação do IS sobre a extração de produtos minerais renderá à União receita de 8,7 bilhões. Em 2027, né? São dados que são trazidos, né, colocados aqui, e aí nós temos aqui no final que
Para o Rinaldo Mancin, que é o diretor de Relações Institucionais do IBRAM, que representa essas empresas do setor de mineração, a cobrança do seletivo é uma anomalia. Ele diz que o tipo de tributo de outros países que inspirou o IS, que é exatamente o Excise Tax, não costuma focar em um setor, mas em produtos para desestimular o consumo de tabaco ou álcool, por exemplo. Ele afirma ainda que um dos problemas é que a medida desincentiva a mineração no momento em que o mundo vai precisar mais de atividades devido ao uso de alguns minerais de transição energética, né? Então, são alguns comentários, né? E muito tem se falado a todo momento sobre essa questão do imposto seletivo e de como ele vai interferir diretamente nas nossas atividades. E a gente não pode esperar chegar a 2027 para pensar. Nós temos que ter, principalmente em termos de planejamento, como o Gilberto colocou, hoje as próprias cooperativas, né, eu tenho que planejar daqui para frente, eu tenho que pensar de que maneira isso vai impactar o meu negócio e já começar a entender essa distribuição desse custo, qual o impacto, como eu vou repassar isso. Então, são situações e ponderações que são muito relevantes para o setor. De qualquer forma, vamos lá, né, pessoal? Vamos com o que nós temos. Então, hoje, dentro do PLP, quais são as condições que nós temos? Que o seletivo não incidirá sobre as exportações, nem sobre as operações com energia elétrica e telecomunicações. Ele trouxe que não incidirá sobre as exportações, mas vocês vão ver no slide seguinte que ele vai incidir sobre exportação de minerais. Na exportação de minerais, nós teremos o IS. Incidirá uma única vez sobre o bem, sendo vedado qualquer tipo de aproveitamento de crédito do imposto com operações anteriores. Então, o IS ele não vai gerar crédito, exceto em relação ao gás, que não é bem um crédito, mas o gás que for usado como insumo no processo produtivo, ele terá alíquota zero de IS. Então, o IS ele não vai ter o princípio da não cumulatividade, até pela característica dele de incidir uma única vez. Ainda, não integrará a sua própria base, integrará a base de cálculo do ICMS, do ISS, IBS e CBS. Acho que tinha alguém aqui na hora do intervalo que perguntou se o IS teria impacto no ICMS. E ele terá, pessoal. Está previsto na legislação, porque o imposto seletivo ele começa em 2027. Em 2027, nós ainda estaremos com o ICMS. Então, o imposto seletivo ele vai para a base de cálculo do ICMS, e depois IBS, CBS e assim por diante. Bom, poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos. Gilberto trouxe aqui a questão de bis em idem, bitributação, está autorizado. Terá suas alíquotas fixadas em lei, podendo ser específica por unidade de medida, né? Então, hoje nós já temos essa situação de alíquota específica, por exemplo, para os cigarros, ou ad valorem, que são as alíquotas percentuais. E na extração, o imposto será cobrado independente da destinação, caso em que a alíquota máxima será de 1%. Então, pessoal, o que eu quis trazer para vocês? Essas condições gerais que nós temos para o novo imposto seletivo. Porque esse é novo mesmo. É uma regra totalmente, né, diferente daquilo que nós tínhamos, embora a gente depois verifique que ele é como se ele estivesse substituindo o IPI que nós temos hoje, né? O imposto sobre produtos industrializados, fazendo essa vez, inclusive em termos de arrecadação, o governo levará em conta, né, a arrecadação que se terá com esse tributo para calibrar as alíquotas depois de IBS, CBS. Então, a gente vê aí uma situação diferenciada. Bom, imunidade e não incidência. Aqui começa a discussão. Já está previsto no PLP que nós não teremos... Deixa eu só voltar aqui. Não se preocupe, pessoal, eu tenho um problema com os dedinhos, que é assim, imunidade do seletivo para as exportações para o exterior, exceto o bem mineral, mesmo na exportação, algo totalmente atípico. Nós nunca tivemos, né, um imposto para exportação, e agora nós vamos ter um imposto na exportação para chamar de nosso, e também não vai incidir, né, ele está como imunidade nas operações com energia elétrica e com telecomunicação. Por que trazendo
valendo como imunidade, porque já está previsto no texto constitucional. No PLP, nós temos não incidência do seletivo. Aonde não pode haver incidência do seletivo? Bens e serviços com redução em 60% da alíquota padrão do IBS e da CBS. Então, o que acontece? Tem a discussão se nós poderíamos ter imposto seletivo sobre o suco, né? Até teve o colega ali, o Luiz, né, que trouxe essa questão. Então, nós poderíamos ter incidência do seletivo sobre o suco? Nós podemos ter incidência do seletivo sobre os defensivos? Aí nós temos que fazer o quê? Olhar para a tabela. Então, se nós formos olhar, essa é a tabela. Olha lá, alimentos destinados ao consumo humano submetidos à redução de 60%. Então, nós não podemos, a princípio, da maneira que está configurada o PLP, ter imposto seletivo para carne, peixe, crustáceos, leite, queijo, mel, farinha, tapioca, graças a Deus, adoro tapioca, gente. Óleos, massa também. O que é a vida da gente sem a massa, né? Sal, sucos naturais. Quando ele traz o suco, ele traz assim, suco natural de fruta ou de produtos hortícolas sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes e sem conservante. Então, quando ele trata do suco, aqui na redução de 60%, não é todo o suco, é o suco que não tem a adição de açúcar, nenhum outro edulcorante sem conservante. Então, isso aqui só fica um detalhe, né? Porque a gente sabe que hoje, muitos dos sucos que nós consumimos vêm das cooperativas, né? E aqui já fica um indicativo de um planejamento, né? Eu já digo que isso aqui já é planejamento tributário, pessoal. Porque a partir do momento que ele fala sem açúcar, sem edulcorante, a gente já começa a pensar em planejamento tributário. Como que eu vou fazer esse planejamento? Na minha linha de produção. Muitas questões eu vou ter que mexer na minha produção, né? Eventualmente. Lembram quando começou a substituição tributária para alimentos? O que tinha lá na ST para alimentos? Se for o chocolate até 200 gramas, né, ele tem substituição tributária. Se for acima de 200, não tem. Se for o pacote de café até 1 quilo, ele tem substituição. Acima de 1 quilo, não. E o que a gente fez? Vamos vender 1,1 kg. Né? 1,01. Eu já estou fugindo da regra. Isso é um planejamento tributário que está dentro da legalidade. Ninguém diz que eu não posso colocar 1,100 grama, 1,01, 1,02, né? Então, nós temos isso. Não é meramente, né? Como bem lembra aqui a Tânia, não é só mudar a classificação fiscal, né? Como o pessoal traz com sonho de valsa, né? Não, mas eles foram lá e alteraram a classificação do sonho de valsa. Não, né, pessoal? Teve que mudar a estrutura de produção, né? A empresa não ia correr um risco de apenas fazer uma alteração de NCM, que eu até não recomendo, né? Não que isso seja feito. Não estou dizendo que a gente faça isso, longe de mim. Mas, né, aqui a gente está falando de estrutura forte mesmo, tributária, tá? Então, cuidado aqui com a atenção ao suco, que eu queria chamar a atenção de vocês, porque não é todo o suco que está na redução dos 60%. E os insumos agropecuários que também estão contemplados nos 60%. Quais são esses insumos? Vamos ver. Já tem a tabela no PLP 68. Condicionadores do solo, óleo, esterco animal, Eita, tô tonta aqui. Vermicultura. Deixa eu ver aqui. Acho que é vermicultura, né? Vermicultura. Olha eu perdida. Para usar como condicionador enzimas, ácido nítrico, sulfúrico, fosfórico, inseticida, fungicida, formicida, herbicida e todos os idas que nós conhecemos. Se nós formos pegar, pessoal, esse item que traz os insumos agropecuários, o que ele está copiando aqui? Alguém sabe de onde eles tiraram essa tabela? Do convênio? Convênio 100 de 97. Eles pegaram o convênio 100 de 97 e colocaram aqui. Mas eu estou meio preocupada.
Eu não achei aqui adubo. Olha lá. Ah, tá aqui embaixo, ó. Muito bem. Amônia, ureia. Cadê ele pequenininho? Sulfato, cloreto, adubo simples e composto e fertilizantes. Isso, tá aqui embaixo. Então, nesse caso, pessoal, quando a gente olha para esse item, que era uma preocupação do agro, qual é a maior preocupação do agro? Se o imposto seletivo recairia sobre esses insumos. E pela regra do que está hoje, não pode, porque está disposto na norma que o IS não incidirá sobre os produtos que têm redução de 60%, tanto da IBS quanto da CBS. Tá? Então, nesse ponto, a gente não teria essa preocupação. Agora, como tudo está em fase de elaboração, eu entendo a preocupação do setor de repente, tirar esses itens da redução de 60%. Porque se tira eles dos itens da redução de 60%, eles podem, então, além de ser tributados integralmente pelo IBS e CBS, também ter o imposto seletivo. Eu acho que essa é a grande preocupação. Tá? E aqui continuam os itens, vacinas, ovos, girinos, alho, rações, farelos, inoculantes, enfim, todos aqueles itens que estão dentro do convênio 100. Bom, fato gerador que nós teríamos para o IS, né? O que seria aqui, o que nós teríamos de fato gerador? Então, seria a primeira comercialização do bem, pensando aqui na primeira atividade industrial, a arrematação em asta pública, a transferência não onerosa de bem mineral, porque eles estão prevendo também a tributação na hora que eu for consumir esses produtos minerais, a incorporação do bem ao ativo, né, veículos, a exportação de bem mineral extraído ou produzido e o consumo do bem pelo produtor extrativista ou fabricante. Então, hoje é o que nós temos de fato gerador. Alíquotas que nós teríamos, então, prevista, ela depende, como eu havia comentado com vocês, da lei ordinária, que ainda não saiu. De qualquer forma, nós já temos um esboço, pessoal, acho que não está funcionando aqui o laser, mas nós já temos um esboço de como vai funcionar essas alíquotas. Não em percentual, mas para a gente saber essas alíquotas combinadas, porque nós vamos ter tanto alíquota específica, como também uma alíquota que a gente diz ad valorem, porque é uma alíquota percentual. Então, pelo projeto do PLP, olha só, eu coloquei para vocês, olha aqui. Então, veículos. Vejam, a questão do IS, pessoal, sobre os veículos, ela tem sido bastante questionada também, né? Se é o veículo em si que causa o problema ou, né, como nós sabemos, a questão do combustível que está ali dentro, se esse usa o diesel, se usa gasolina, se é elétrico, se não é, está se fazendo uma transição para que a gente passe a utilizar veículos que não sejam tão poluentes, mas ao mesmo tempo aqueles que não são poluentes são os que eventualmente possuem um valor, né, maior. Então é necessário incentivar que essas indústrias possam ter algum tipo de crédito para repassar isso para o consumidor, porque senão como é que nós vamos ter acesso a esses tipos de veículos que são menos poluentes, né? Que tem uma matriz energética aí que contribua, né, e que não seja tão prejudicial para o meio ambiente. Então, no caso dos veículos, a previsão é de que essa alíquota ela seja um percentual. Por isso que ele traz aqui ad valorem. Nós não temos ainda esse valor, mas a ideia é que seja percentual, tá? No caso do tabaco, está lá em cima, a alíquota ad valorem e ad rem, né? Então, para a posição 2402 do cigarro, a alíquota ad valorem, que é um percentual, né, que nós temos, que nós já usamos hoje, mais uma alíquota específica que estaria envolvida neles. Para as cervejas, vinhos, aguardente, uísque, aí eles estão prevendo uma alíquota ad valorem e ad rem, e a alíquota ad rem, que seria uma alíquota específica, considerando o teor alcoólico pelo volume da embalagem da bebida.
Então, eles vão levar em conta esse teor alcoólico pelo volume da embalagem. É dessa maneira que vai se configurar. E aqui também, né, inclusive, nesse início de semana, o setor de bebidas fez um evento, se eu não me engano, acho que em São Paulo, justamente para debater essa tributação, porque está numa discussão entre o setor cervejeiro e o setor destilado, né? Porque eles querem uma tributação diferenciada, né, em relação a cada um deles, e aí está discutindo essa questão do teor alcoólico, né? Eu, na verdade, pessoal, vocês me perguntarem qual é o teor alcoólico? Eu só bebo. Entende? Se alguém perguntar qual é o teor alcoólico, eu não sei, gente, eu bebo e penso que é bom. Né? Eu falo, deve estar bom, né? Porque eu não vejo problema nenhum, pelo menos nos vinhos e espumante, porque é só isso que eu sei tomar. Eu não consigo tomar cerveja, por exemplo. Né? Aqui diz que 90% do consumo de bebida é cerveja, mas eu não consigo gostar da dita da cerveja. Eu gosto das coisas mais fortes, entende? É um vinho, é um uísque, que mais? Um gin, coisa forte. Ou um velho barreiro mesmo. Tá tudo certo, né? Meu pai, e você vê o que é influência, né? Porque meu pai, ele tinha velho barreiro em casa, né? Então eu acostumei de ver a água ardente ali. Então, desce que é uma beleza. Cadê o nosso amigo de Minas? Uai, não é bom demais, uai? Uma pinguinha, né? Meu avô, antes de dormir, calibrava ali, tomava um pouquinho, né? Mas era um pouquinho, né, gente? Não era para derrubar. Derrubar é só quando a situação tá feia, aí a gente se abraça com a mardita mesmo, né? Aí, gente, aí o que nós vamos fazer? Não tem o que fazer, né? Já está no poço, vamos embora, né? Então, lógico, a gente faz essas brincadeiras, mas, assim, pessoal, é tudo muito consciente, né? Eu penso, a ideia do seletivo, talvez, aí das bebidas, é lógico que a gente entende a ideia das externalidades e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, né, acho que todo mundo é adulto, né? Aqui a gente tem, né, como também fazer esse discernimento. Diferente, por exemplo, do que quando nós falamos do suco. As bebidas açucaradas, em especial as que são usadas por crianças, daí eu já tenho outro olhar para isso. Né? Daí eu já penso de maneira diferente. Eu acho que, inclusive, a indústria pode contribuir e deve para melhorar isso, que é um acesso de crianças que daí não tem esse controle. Né? Lógico que o controle fica na mão de nós, como pais, mas tem coisas que a gente não consegue proteger o tempo todo. Eles não estão sempre conosco. Né? Então, acho que daí para bebidas, suco em caixinha, né, que tem um outro viés, que é realmente o público infantil, eu acho que merece uma outra análise. Bom, aí nós temos a bebida açucarada, como eu falei para vocês, basicamente está previsto o refrigerante nesse momento e os bens minerais com essa alíquota de 1%. Estou ali para olhar meu tempo. Base de cálculo, pessoal. A base de cálculo ele está trazendo aqui que é o valor de venda, né, quando for comercialização, valor de arremate na arrematação, de referência na transação não onerosa, porque, como o Gilberto bem lembrou, nós vamos ter situações que não são onerosas, mas elas estarão sujeitas à tributação, porque é para o consumo, e ainda o valor contábil quando for incorporação do bem ao ativo, no caso dos veículos, tá? Gás natural, que eu queria fazer uma observação que está no PLP rapidamente. Caso o gás seja destinado à utilização como insumo em processo industrial, a alíquota fica reduzida a 0. Então, o gás, quando ele for utilizado como insumo, nós temos aqui já um viés de alíquota 0, tá? Contribuinte. Bom, aí o contribuinte nós vamos ter o fabricante, o importador, como está aqui, o produtor extrativista, inclusive a Tânia havia me perguntado, mas e o IS nas importações? Nós também teremos imposto seletivo nas importações. Não é só nas vendas aqui. Quando eu importar qualquer um desses itens que estão aqui previstos, nós também teremos a incidência do imposto seletivo nessas importações. Então, a gente tem que ficar atento também quando nós falamos aí dessas importações de mercadorias.
Algo, pessoal, que é muito interessante também, é que dentro do PLP, ele está trazendo que a União ela vai realizar uma avaliação quinquenal da eficiência, eficácia e efetividade enquanto política social, ambiental e sanitária da incidência do IS. Então, está dizendo aqui que a cada 5 anos, eles vão rever quais são os efeitos, né, que esse imposto seletivo, se realmente ele está impactando na questão dessas externalidades negativas que podem ser provocadas por esse produto, e aí é feita uma revisão para saber se mantém, não mantém, se faz alteração de alíquota. Então, tudo isso nós temos aqui como uma previsão dentro da regra do que está no PLP. E aí a pergunta, né, que a gente já tem debatido e que eu vi aqui algumas perguntas é: quando ele entra em vigor e como que fica o IPI dessas operações. Então, está aqui previsto que a partir de 2027 entra em vigor o imposto seletivo e o IPI dos produtos ele passa a ser zerado. Veja que ele não está extinguindo o IPI, ele está trazendo uma alíquota zero para esses produtos. Ele não está dizendo está extinto o IPI. Não, ele está colocando uma alíquota zero para esses itens e nós vamos ter o IPI, como bem já observou aqui, em relação aos produtos que tenham industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus. Então, o IPI vai permanecer para aqueles itens que são produzidos em outros estados e que concorram, que tenham a produção dentro da Zona Franca de Manaus. Então, essa é a ideia, a partir de 2027, a gente ter alíquota zero do IPI e, então, entra em vigor o imposto seletivo. Lembrando, pessoal, essa regrinha que veio também dentro da emenda, não incidirá de forma cumulativa o IPI e imposto seletivo. Então, eu não terei os dois, imposto seletivo e IPI, tá? Ou é um ou é outro. A gente não vai ter cumulatividade de IPI e imposto seletivo. Por exemplo, veículos. Veículos vai pagar imposto seletivo e IPI. Não. Então, se tiver o imposto seletivo, ele vai ter o imposto seletivo e não o IPI. Isso está previsto também dentro do texto. E aí, quando a gente faz todo esse apanhado, a pergunta, que fica, que é o porquê vocês estão aqui, a razão de ser, é qual o impacto que isso terá para o agro? Qual o impacto que nós teremos para o agronegócio em relação à questão do imposto seletivo? Alguns vão dizer, só o futuro dirá, Graziela. Não, não podemos esperar o futuro, pessoal? A gente faz agora para já não deixar ninguém escolher pela gente no futuro, a gente tem que fazer essa escolha agora. Então, eu separei, pessoal, alguns itens aqui. Primeiro, o imposto seletivo sobre matérias-primas pode repercutir em toda a cadeia produtiva, aumentando o preço dos produtos. Então, a partir do momento que eu tenho IS sobre itens considerados essenciais, por exemplo, a parte de produtos minerais, isso pode repercutir em toda a cadeia produtiva que envolve a cadeia do agronegócio. Eu acho que esse seria um primeiro ponto para a gente pensar. Segundo, não apenas tributar para arrecadar, mas sim com o objetivo de induzir comportamentos que possam trazer benefícios à população. Aqui, pessoal, eu quero usar o exemplo, se eu não me engano, é do Reino Unido, que eu acho muito bacana, que é no seguinte sentido: não é apenas você arrecadar, a ideia do seletivo, não é você arrecadar por arrecadar, mas você induzir comportamentos. Então, por exemplo, no Reino Unido, eles instituíram um imposto seletivo sobre o suco. Então, se o suco até 200 ml, tinha o suco lá até 200 ml, eles colocaram assim, daqui 5 anos, acho que não era 5, 2 anos, daqui 2 anos nós vamos passar a cobrar imposto seletivo sobre o suco de até 200 ml, um exemplo, que tenha uma quantidade de 0,5 de açúcar, 0,5 grama, algo nesse sentido. O que acontece? A norma foi publicada,
né? E aí, quando chegou, passado aqueles 2 anos, quando se foi cobrar o IS sobre esse suco, o que tinha acontecido? O que vocês acham que aconteceu? Planejamento tributário. O que as empresas fizeram, londrinas? Reduzir o açúcar. Então, se era necessário reduzir, elas fizeram a redução do açúcar. Resumindo a ópera, precisou cobrar o imposto seletivo? Ele até estava previsto, mas a maioria das empresas não foram contempladas. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? A ideia é, eu posso ter o imposto, mas eu tenho que ter ele não meramente com fim arrecadatório, mas que eu possa ter indução de comportamentos que possam contribuir de maneira satisfatória, né, para aquilo que se deseja dentro das políticas públicas. Então, acho que isso é um ponto importante, não apenas tributar, mas a indução de comportamentos. Ainda, induzir práticas sustentáveis, né, algo que, inclusive, o Gilberto tinha colocado aqui, que já é feito naturalmente, né? Hoje o setor agro é um setor que tem essa preocupação com as práticas, né, sustentáveis. Quando a gente vai às cooperativas, quando a gente visita, é até bonito de ver, né? Porque realmente a gente vê que existe implementação, né? A gente que está ali no dia a dia consegue perceber isso. Ainda, o aumento no investimento em pesquisa, desenvolvimento para criar alternativa aos produtos impactados pelo imposto, porque a partir do momento que eu coloco o imposto seletivo, eu, de uma outra maneira, também induzo que o fabricante, que as empresas, que as cooperativas possam adotar muitas vezes tecnologias, mudar efetivamente ali, às vezes, a sua estrutura produtiva, usando matrizes mais eficientes e que causem menos externalidades, vamos assim dizer. E lógico, né, pessoal, se não for previsto de forma adequada, é o aumento de judicialização. Eu acho que isso fica de lição para nós em relação à questão da reforma tributária. Aqui nós temos vários colegas que são atuantes, né, dentro da área, alguns, né, são da área do direito, advogam, estão aí no dia a dia, né, lidando com esse universo, esse contencioso jurídico, e é óbvio que quando a gente participa, eu tenho participado de vários grupos que estão debatendo a reforma tributária, e é incrível, toda vez que eu participo, alguém levanta um ponto que já vai ser judicializado, né? Tá lá no PLP, mas já estão conseguindo ver aquilo que pode ser judicializado, que é justamente o que a gente não quer, né? Porque a ideia, inclusive, o pano de fundo da reforma tributária, além de trazer a questão da defesa do meio ambiente, da simplicidade, da justiça tributária, uma das promessas é de diminuir esse contencioso, porque o contencioso tributário que nós temos hoje é uma coisa absurda, né? Por quê? Porque as normas não são bem elaboradas e a gente vai questionar mesmo. Acho que a gente está aí para fazer também o nosso papel. Ok, pessoal? Eu acho que essas eram as considerações que tinha a respeito. E aí, em relação às ideias, né, falando da ADI 5553, que o Gilberto alertou, e ela está assim, viu, pessoal? Benefícios tributários a agrotóxicos. Eu não sei se ela foi julgada, né, porque o julgamento seria agora à tarde. Não sei se já aconteceu, é uma palestra meio em tempo real, vamos saber o resultado lá. Mas é a ADI que está questionando os benefícios do convênio 100 de 97 e também a alíquota zero que esses produtos recebem, essa ação que foi proposta pelo PSOL e que era para ter sido julgada ontem, mas acho que deu um problema, e eles pautaram o julgamento do Supremo Tribunal presencial para hoje, que é justamente para verificar se realmente vão ser considerados inconstitucionais esses benefícios que foram concedidos em virtude, né, como se disse, do princípio que agora está dentro do sistema tributário, do princípio em relação à proteção e defesa do meio ambiente. Então, nós estamos lá com essa ação para julgamento e ela vai nos dizer muito do que vem aí pela frente. Na verdade, nós já temos parecer, acho que é da Procuradoria da Fazenda, pedindo que realmente se declare inconstitucional o convênio 100 e também essa tributação diferenciada de IPI. Tá? Então, fica aí
esse momento, né, para a gente poder analisar. Se até o final aqui do nosso evento tivermos notícias, a gente volta a falar aqui com vocês. Ok, pessoal? E eu termino, né, a minha fala, acho que estou dentro do tempo, graças a Deus. Hoje não sambei, hoje não deu problema. Como diz Gilberto, não rasgou a minha calça, tá tudo certo, né? Então hoje eu nem caí, gente. Normalmente, né, ainda eu tenho problema de... E vai, mas deu tudo certo, nada disso aconteceu, que bom. E deixo aqui, pessoal, essa frase do Klaus Schipke, que é o livro Moralidade Tributária, que diz o seguinte: sem impostos e contribuintes, não há como construir um Estado, nem um Estado de direito, nem muito menos algum Estado. A questão aqui é o equilíbrio. A gente sabe que é necessária a arrecadação de tributos. Então, nós sabemos que a nossa sociedade não vive sem o Estado, né, na maneira como nós nos configuramos, né, sem o Estado e sem os contribuintes. O que nós temos que fazer aqui? Encontrar essa justa medida, esse equilíbrio que possa trazer, né, um conforto, que é tudo aquilo que as empresas desejam, que é trabalhar dentro da conformidade, é trabalhar com regras claras, sabendo aquilo que está previsto para daqui 5, 6, 7, 8, 10 anos. Né? Hoje a gente trabalha num momento de insegurança jurídica, a gente não quer isso, a gente quer uma legislação clara, né, que seja efetiva para todo mundo. Então, é nesse desejo e nesse anseio que eu espero que flua, né, o PLP 68 de 2024 ou qualquer outro que venha a ser aprovado de lei complementar. E, lógico, pessoal, isso não acontecendo, nós vamos exercer o nosso direito enquanto cidadão e vamos questionar, ok? Muito obrigada a todos aí pela oportunidade de falar. Obrigada. Você, empresário ou contador, está pronto para enfrentar os desafios do Simples Nacional? E como sua empresa vai se adaptar às mudanças trazidas pela reforma tributária? No dia 27 de setembro, às 13 horas, você tem um encontro marcado com os especialistas da Econet para discutir essas e outras questões importantes no nosso evento presencial e gratuito. Econet 360. Os desafios atuais e o futuro do Simples Nacional. Vamos apresentar soluções práticas para os principais obstáculos que as empresas e os contadores enfrentam no Simples Nacional e explorar como a reforma tributária vai impactar o seu negócio. Será uma chance única de se preparar, entender as mudanças e descobrir as melhores estratégias para crescer com segurança. Além do conteúdo rico, você terá acesso a um certificado de participação, um e-book exclusivo e coffee break. E além disso, sorteios de cursos promovidos pela Econet Educacional. Não perca! Garanta sua vaga agora e venha se antecipar às mudanças e ficar por dentro das atualidades do Simples Nacional. O evento será na sexta-feira, dia 27 de setembro, às 13 horas, na sede da Econet Editora, no bairro Bacaxeri, em Curitiba. Transforme o futuro da sua empresa com a Econet 360. Te esperamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Graziela Machado, especialista na área tributária, em especial no imposto seletivo. Hoje estamos aqui no Fórum Econet, segundo Fórum Econet sobre a reforma tributária, e eu estive contribuindo com algumas questões que envolvem o impacto do imposto seletivo para o agronegócio. Como sabemos, vem aí o novo imposto, né, o imposto do pecado, que assim foi denominado, né, como imposto do pecado, e ele tem ali uma situação de incidência muito ampla, né, sobre as bebidas alcoólicas, cigarro, os produtos minerais também nós teremos a incidência sobre ele, e nós estamos aqui para discutir, né, quais os impactos que isso vai trazer para o agronegócio, de que maneira esse imposto seletivo realmente vai cumprir a sua função, seja de arrecadação, seja em relação à extrafiscalidade, e o mais importante, né, que a gente deixou aqui a ressalva, é que ele seja muito bem construído, muito bem configurado, para evitar judicializações futuras. Espero que você tenha aproveitado este conteúdo que preparamos especialmente para você. Diz pra gente aqui nos comentários o que achou desse conteúdo e o que está achando da reforma tributária até agora. Aproveito para te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para você ser avisado quando publicarmos os outros vídeos do fórum, além dos vídeos que publicamos por aqui todos os dias. Você, empresário ou contador, está pronto para enfrentar os desafios do Simples Nacional?
E como sua empresa vai se adaptar às mudanças trazidas pela reforma tributária? No dia 27 de setembro, às 13 horas, você tem um encontro marcado com os especialistas da Econet para discutir essas e outras questões importantes no nosso evento presencial e gratuito. Econet 360, os desafios atuais e o futuro do Simples Nacional. Vamos apresentar soluções práticas para os principais obstáculos que as empresas e os contadores enfrentam no Simples Nacional e explorar como a reforma tributária vai impactar o seu negócio. Será uma chance única de se preparar, entender as mudanças e descobrir as melhores estratégias para crescer com segurança. Além do conteúdo rico, você terá acesso a um certificado de participação, um e-book exclusivo e coffee break. E além disso, sorteios de cursos promovidos pela Econet Educacional. Não perca! Garanta sua vaga agora e venha se antecipar às mudanças e ficar por dentro das atualidades do Simples Nacional. O evento será na sexta-feira, dia 27 de setembro, às 13 horas, na sede da Econet Editora, no bairro Bacaxeri, em Curitiba. Transforme o futuro da sua empresa com o Econet 360. Te esperamos lá.